Deus, por causa da vontade de Deus na vida de Davi. Quantos não compreendem a vontade de Deus em nossas vidas? E quantos ficam decepcionados porque querem nos guiar por um caminho e Deus tem um plano totalmente diferenciado para nós. Tem uma chamada específica para cada um de nós. E tem um propósito definido para cada um de nós. Mas quantos se rebelam em aceitar o querer de Deus? E tem dificuldade de se curvar à vontade de Deus. Foi assim com um amigo de Davi. Foi fiel com Davi até o momento em que Deus escolheu a Salomão, seu filho, para governar. Porque a preferência dele era Absalão. Absalão era o homem certo, segundo a sua visão de conselheiro político, a assumir o reino. Mas o Senhor já deixou bem claro nas Escrituras que Ele não vê como vê homem. Nós olhamos o exterior e a capacidade humana, mas Deus conhece a interioridade do ser e do pensamento, e Deus conhece o espírito do homem. Não adianta ser perfeito aqui fora e ser estragado dentro, porque Deus prescruta a alma do homem, a alma do ser humano, e Ele precisa achar dentro de cada um de nós algo que alegre o seu coração, que o faça sentir prazer da nossa existência. E a escolha de Deus foi Salomão e não Absalão. E com isso, Aitofel patrocinou uma guerra civil. E agora Davi se vê diante de duas guerras. Uma guerra civil, patrocinada pelo seu melhor amigo, que tem muita influência política, porque é conselheiro político íntimo, e ele está diante de uma guerra familiar, porque o filho se rebelou contra ele, e o filho intenta matar. Então Davi, ele diz que ele se sente, por um momento, ele se sente intimidado. Por um momento, ele esquece dos benefícios do Senhor e de quanto o Senhor foi generoso com ele, quando ele tinha um problema com o urso e com o leão, e o Senhor deu a ele a força de pegar o leão pela barba e de sufocar um urso adulto no pescoço, e vê-los morrer não pela força do braço de um jovem pré-adolescente, mas pela força do poder do Espírito de Deus em sua vida. Ele esquece do Deus que colocou na mão dele um guerreiro, um homem de guerra, um gigante poderoso. E o Senhor colocou em suas mãos a cabeça desse gigante. Ele esquece quando ele se fez de doido por 3 anos para escapar de Saul, porque não havia mais dentro do território de Israel lugar para se esconder, porque aonde ele se escondia, fugindo de Saul, alguém o delatava e ele ficava ao alcance de Saul. E por isso, por 3 anos, ele ficou nas terras de Abimeleque, se fingindo de louco, fingindo ter epilepsia, crises, para poder escapar da perseguição de Saul. E Deus o acobertar em esconderijo, porque a palavra diz que aquele que habita no Senhor, a sua sombra descansa, e debaixo de suas asas e debaixo de suas penas está seguro, está guardado da morte, da peste, da praga, do diabo. Aleluia. E o Senhor o guardou ali, porque Abimeleque, vendo, reconhecendo quem ele era, e mesmo assim não tocou a sua vida.
mesmo tendo ele como doido, como louco, sem sentido, não tocou a sua vida. Davi se esqueceu, e Deus me trouxe aqui nesse jejum para dizer: você está se esquecendo do que eu fiz para com você. Você está se esquecendo quem você é, quem você foi, da onde eu te tirei e aonde eu te coloquei. Você está se esquecendo de como eu fui maravilhoso e ajudador e cheio de compaixão para com a tua vida em momentos tão terríveis que você passou. Houve dia na história da sua vida em que você pensou que não ia sobreviver, mas olha você aqui. Olha você aqui. Isso não é outra coisa a não ser a mão do Senhor que esteve estendida sobre a tua vida para o bem. E agora você está intimidada por causa de uma guerra em que você não está sabendo como lidar, como resolver, uma guerra familiar no qual você não está sabendo como lidar com o filho, com a filha, com a neta, com a sobrinha, com o irmão, com a irmã, com a sogra, com o sogro. Uma guerra familiar. Você não está sabendo lidar com esta guerra, com esta situação. Davi disse: ah, quem me dera asas como a de pomba, voaria e penetraria no deserto. Davi está dizendo: se essa guerra fosse lá no campo, porque eu sou homem de campo, eu saberia guerrear, eu saberia como lidar com esta guerra, eu saberia como resolver esse problema. Mas essa guerra familiar, essa guerra nacional, essa crise nacional, eu não sei lidar. E por um momento ele se deixa intimidar, ele deixa o medo tomar conta. O Senhor está falando aqui com você nesta manhã. Você está permitindo que o medo te paralise. Você está permitindo que o medo te intimide. Mas o conselho de Deus para você nesta manhã: lembra-te quem você é no Senhor, e lembra-te do Senhor teu Deus, que peleja as tuas guerras por ti. Lembra-te dele. E por que você deve lembrar do Senhor? Para permanecer nele. Não existe um ano ou um mês que você tem que tirar férias do Senhor, que você tem que descansar do Senhor, deixar ele do lado. Não. O medo chegou a Davi como um ser humano comum, e ele ficou intimidado a ponto de querer correr e de querer fugir, como ele fez. Mas o medo só trouxe a Davi prejuízo. Se ele tivesse trazido em memória o Davi que disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se ele tivesse trazido em memória o Senhor, e nós estamos reunidos aqui nesta manhã para trazer em memória o Senhor, para nos lembrar do Senhor, lembrar da sua compaixão, da sua generosidade, da sua misericórdia, da sua presença, da sua ajuda. Traga em memória o Senhor nesta manhã. Oh, aleluia. Por um momento ele se deixou levar pelo medo, fugiu, e a fuga lhe trouxe prejuízo. Trouxe prejuízo.